Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, né? Encerramos um ciclo aqui no Brasil, que é o ciclo da eleição presidencial, né? Governo, presidente. E no final das contas, o que era esperado foi confirmado, né? O Lula foi nomeado como presidente do Brasil, ganhou, né? Do Bolsonaro foi bem acirrado, né? Demonstrando mesmo assim que não é uma unanimidade, né? Isso é um ponto importante. Eu vou explorar um pouquinho mais sobre isso, tá? E, né, teve um discurso também, né, um pouco assim, mais conciliador, falando que vai conversar bastante com o Congresso, né, o Pacheco e o Lira também deixaram muito claro, assim, beleza, você tá aqui, você sabe que isso não é unanimidade, né, e que você vai enfrentar um Congresso bem difícil, e cara, você quer governar, não quer, quer trabalhar junto, tudo bem, se você não quiser, você já sabe qual que é o futuro. Você viu sua sucessora o que aconteceu. Foi assim, não foi diretamente esse recado, mas foi bem nas entrelinhas, foi isso. Isso é um dos pontos que eu vou falar aqui para vocês para explicar esse movimento de hoje, né? Por quê? Né? A gente sabe, né? Tem o governo Lula, tem o viés de ser a questão fiscal, que é um problema, intervenção nas estatais, tudo isso. E aí, né? Antes da abertura do Ibovespa Futuro, a EWZ estava apontando uma queda de 4%. Seria, né, devolver o que o mercado subiu nesse mês, né? Realmente, o Ibovespa Futuro abriu aí caindo cerca de 4%, só que começou a ganhar força ao longo da manhã, e o dólar, que abriu subindo quase 2%, fechou com uma queda de 2%, né? Quase uma queda de 2%. E o que explica essa reversão de humor? Tá? E aí vamos falar um pouquinho dessa expectativa, esse cenário que eu falei no começo, da questão da unanimidade como governo, né? Primeiro, Bovespa, né, vamos falar um pouquinho do Bovespa, fechou com uma alta de 1,31, fechamos o mês com uma alta de 5,45, então o mês de outubro foi bem. Destaque de alta hoje, setor financeiro, né, que é a porta de entrada dos investidores estrangeiros. O investidor estrangeiro, querendo ou não, esse é um ponto importante também. O investidor estrangeiro, ele não tem, ele vai olhar emergente. Primeiro ele tem um viés, né? Se você vê matérias, gestores, né, diversas manifestações com relação, né, que eles preferem, tiveram uma experiência melhor com o Lula. Não sei se preferem ou não vão, às vezes pode mudar toda a perspectiva dependendo desse novo governo, mas eles tiveram, né, o gringo teve uma experiência melhor com o Lula. Então, ele fica mais confortável, além do que, né, que eu falei, teve o discurso, tal. Beleza, mas mais do que isso, tá nem porque eu falei, às vezes eu fico meio falar sobre essas questões políticas, que, se você não sei o que, não, eu tô analisando a cabeça, né, o que isso representa para o mercado, tá? No final das contas, a gente também tem uma questão do mercado emergente. Tá, o cara precisa, né, investir em mercado emergente. Antigamente, o cara ia lá nos Estados Unidos, comprava Nasdaq, comprava S&P, subia 10, 15%, show de bola, não precisa comprar emergente, compra tecnologia. Hoje o negócio está totalmente diferente, né? O negócio desmanchou, preciso em busca de outras alternativas mais voláteis para ganhar, né, para performar melhor. Aí ele vai no mercado emergente. Turquia, tudo cagado. Argentina, nem se fala. Né? Rússia, não tem como negociar. China, tá cada vez pior. Sobre o quê? O Brasil, né, que querendo ou não, tá minimamente, tem liquidez e assim, minimamente tá indo bem, cara. Né? Minimamente tá indo bem. Você tem uma relação de dívida PIB muito boa, você tem um fiscal, né, que o fiscal sempre é um problema, né? Sempre será um problema. E aí é importante focar nessa questão da dívida PIB, que tá caminhando bem, enfim. O cara olhar para o Brasil, ver que, especialmente, ainda tá barato, né? Em termos de múltiplo, Bovespa, setorial, ainda tá barato. E saiu, né, uma faca, uma espada na cabeça do mercado brasileiro, que era eleição, que é um componente de volatilidade muito importante. Então saiu tudo isso, você tem liquidez, você tem risco-retorno interessante. É isso.
comprar. Né? Ainda mais com o dólar que está muito forte ainda. Né? Então, de fato, para o gringo, é uma belíssima porta de entrada. E aí tem essa questão que eu falei, que o governo Lula ele não vai ter apoio do Congresso. Né? Assim, a maioria do partido do Bolsonaro. Enfim, vai ser assim... Tá muito, pelo menos para mim, tá muito claro que... E eu acho que o mercado o mercado lê isso também, né? E a gente viu o comportamento da curva de juros que fechou. A curva de juros despencou. Por quê? Bom, ele num discurso falou, né, que vai trabalhar junto com os partidos, né, tal. O Pacheco e o Lira deixaram bem claro isso. Então, se ele não quiser se isolar, né, e se der um impeachment, vai assumir o Alckmin, então, né, então você tem ali, o mercado tem uma proteção, por assim dizer, né? Se o Lula for for pragmático, realmente negociar com os partidos, tal, com certeza ele vai ter que ir muito mais ao centro do que para a esquerda. Isso já ajuda muito, né, nessa questão do risco fiscal. Por isso que eu falei, curva de juros em queda. Né? E a cada dia, a cada momento, assim, você vê notícias falando que o Meirelles vai assumir a Fazenda. Né? Que eles vão conversar, né? Não, obviamente não vão conversar ontem nem hoje, né? Mas eles estão em processos para conversar ao longo dessa semana, tal. Então, são coisas que estão sendo, assim, uma narrativa que está sendo criada que ajuda no mercado. Então você tem um mercado barato, você tem uma narrativa que está saindo melhor do que esperado, né, com relação a esse governo, o novo governo, né, em relação a esse novo governo. Tá? Assim, não começou bem, pelo menos assim, essa parte de gasto público não começou bem, né? O Lula já deixou claro aí que vai criar mais 13 ministérios, a gente vai para 34 ministérios, e a gente sabe o quanto isso onera, né? Gasto público, onera pra caramba. Só dessa aí, provavelmente a dívida PIB, que está em trajetória de queda, ou vai ficar estável até aumenta. Né? E levando em conta que a gente tem um orçamento bem apertado para 2023, cara, isso assim é complicado. Eu, pelo menos, assim, acho bem complicado. Né? Mas, como eu disse, se ele, né, ele vai ter que trabalhar mais ao centro, né, no Congresso, então essas pautas, até as promessas, né, que ele vem fazendo da questão de bolsa não sei o que lá, aumentar não sei o que, sabe? Essas promessas mais assim, que a gente vê que vai estourar o fiscal, vai ser difícil passar. Ele vai ter que conversar muito, mas muito e muito ao centro. Então, se ele não quiser se isolar politicamente, e acredito que não é a intenção dele, ele é um cara pragmático, pelo menos nesse ponto, né? Não acredito que vai fazer que nem a Dilma fez, né? Não sei, não tenho a mínima ideia. Tá? Tô pensando aqui do que foi no governo lá, no começo dele. E ele ir nesse caminho é um caminho que o mercado tolera, né? E tolera e gosta, né? Porque você tem um governo que vai estar alinhado ao centro, né? E que não vai criar essas loucuras fiscais para sair aumentando a dívida PIB pra caramba e quebrar o país de novo, né? Então, aparentemente, não é que não tem esse risco, não sei, eu não prevejo o futuro. Mas olhando essa estrutura atual, desse começo aqui, parece que é difícil ocorrer isso. É difícil. Eu digo, como eu falo, que não é improvável porque já aconteceu no governo do PT. Mas é difícil vendo toda essa estrutura. E é isso que o mercado coloca na conta, vê que o mercado ainda está barato e o resultado é esse. O dólar futuro aí fechando com uma queda de 2,5%, o dólar à vista, né, caiu, botou lá para os 5,15, né, fechou com uma queda de 2,54, voltou para os 5,15, e Bovespa fechando bem próximo da máxima, alta no mês, né, queda da curva de juros. Então, né, a gente, é uma coisa que é muito, que nem hoje, é um grande exemplo, tá? Hoje pela manhã, pessoal desesperado, não sei o que não sei o que. Pessoal, calma, né?
tem isso, tudo isso que eu falei aqui, né? Eu passei pro pessoal, tal. Então, calma, tem que ter calma. Porque mercado, a única coisa que o mercado não, não é, né? É jogo, né, emocional, né? Então você tem que ser, né? Como eu falo, né? Tem uma música que eu gosto, uma banda de metalcore, né? O Weekend as a Rumor, que chama Frio como a Guerra. Você tem que ser isso, cara. Frio como a guerra. Senão você vai ficar nesses murmurinhos e acaba fazendo errado, né? Que nem, por exemplo, hoje, a gente tinha comprado 5% da carteira, bem pouquinho, de Banco do Brasil. Por quê? Se o Bolsonaro ganhar, ia ser um belíssimo de um upside. Não ganhou. Beleza. O papel abriu em baixa, voltou para o nosso stop, ali no 37,18, um prejuízo aí próximo de 5%, a gente encerrou. Pô, 5% de participação, um stop de 5% tá bom. E o que a gente fez quando o mercado foi subindo? A gente fez parcial de diversas operações. E nessas parciais de 10, 12, 10%, 9%, sabe? Então é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que aproveitar esses momentos e a partir daí você tomar essas decisões. E não porque ganhou X, então vou sair vendendo tudo. Né? Precisa ter essa frieza. É difícil. E aí é ainda mais difícil falar de política, juntar com que a sua percepção de mercado e falar e conversar. Pelo menos eu trago minha visão aqui e né, eu acho que o resultado da carteira, vou mostrar para vocês. A carteira subiu 6,3 nesse primeiro mês e o mercado subiu 5,45. Apesar de toda essa volatilidade, a gente conseguiu bater o Ibovespa. Então tem algum sentido, né? Tem algum sentido nisso. Então é isso que eu falo, é difícil, é muito difícil, não é fácil. O mercado financeiro não é brincadeira, né? Não é divertido, não é legal, é estressante pra caralho. O negócio é complicado, né? É complicado pra caramba. Então por isso você tem que ser frio. A partir do momento que você coloca emoção, política, qualquer coisa que não envolva racional, tudo bem que, né? Às vezes toma decisões erradas, normal. Mas na maioria do tempo, se você tomar boas decisões e levar elas, e quando você vê que está fazendo besteira, você tirar seu capital dali o mais rápido possível, porque até num limite que você consiga resolver, consiga recuperar isso, né? Não adianta, nossa, vi cagada, o papel está caindo 50%. Aí já foi. Né? Então, isso que é muito importante e é muito difícil. E esse é o grande objetivo do Infobolso. Né? Então hoje até o pessoal agradeceu, né? Teve um comentário de um aluno, né? Um aluno mesmo, eu considero aluno aqui do Infobolso, falando, cara, obrigado por você ter essa paciência, né? Coerência e tipo rigidez técnica para fazer as coisas, não se emocionar, não. Então isso com certeza você vai ter no Infobolso. Tá? Inclusive, se você quiser conhecer mais o Infobolso, conhecer a página de venda, conhecer todos os benefícios que você vai ter no Infobolso, vá aqui na descrição do vídeo e conheça mais sobre o Infobolso. Beleza? Então, pessoal, só para deixar bem claro, tá? Tudo isso que eu disse não tem viés político, não tem nada disso, tá? Eu particularmente, para mim, o que me importa é economia, de verdade. Aqui é a opinião sincera do Rafael, tá? Como cidadão mesmo, sabe? O que me importa é economia. Não acho que um político vai salvar ninguém, não acho que um partido vai salvar ninguém. E não vai salvar ninguém, porque o político, ele tem um objetivo: alcançar o poder e a partir dali tocar suas ideias. E se isso for a favor da política econômica, ajudar a economia, beleza, show de bola. Se não for, vai ser uma merda. Né? Então por isso que a gente tem que focar extrativamente, eu pelo menos foco totalmente na questão econômica, porque eu sei que, pelo menos no Brasil, infelizmente, o ser político, ele não tá lá porque ele quer ajudar, né? Não sei, não vou generalizar, né? Mas boa parte não tá lá porque quer fazer tal coisa, é porque é uma mamata. A verdade é essa, né? E qualquer um deles. Então, assim,
Então eu, pelo menos, sempre vou ver, independente de quem for, o lado econômico e tentar trazer isso para vocês, né? Sempre nos comentários, porque querendo ou não, é preciso ter essa leitura. O nosso mercado, a política econômica, né, em um país emergente é muito importante, né? Influencia demais. A gente viu, né? Acho que é só quem fala, não, política não importa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é só ver como é que foi o comportamento do mercado nos momentos mais melhores de política e piores. Não tem como falar que não tem influência. Beleza? Então não tô defendendo ninguém, só para deixar bem claro isso. Enfim, porque já recebi pessoal reclamando, ameaçando, sabe? Pessoal é doente, isso é doença mental mesmo. Não é possível. Beleza? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aí do que foi o mercado. Vamos passar pelo mercado norte-americano primeiro, e aí a gente vai para cá falar daqui, especialmente do Ibovespa, né, da Vale, de Petro e Banco do Brasil também. Beleza? Bom, então, cadê? Deixa eu ver se tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Então, bora lá. Bom, deixa eu ver se eu atualizo aqui. Aqui, ó. Mercado norte-americano, fechando uma ligeira queda, tá? Uma ligeira queda. Eu queria trazer essa informação aqui, ó. Foi o melhor mês para o mercado norte-americano desde 1976. Tem que ver o mês, né? Não sei se é o mês de outubro de 1976. Enfim, dá para ver que foi um belíssimo mês, né? Se a gente for ver aqui o S&P, subiu quanto? 8? Não, 8, né? 8% no mês, cara. É um negócio muito bom, muito bom. Então, natural, uma correçãozinha aqui, de boa, né? Bem tranquilo com relação a isso. O importante para o S&P é que, com esse fechamento mensal, nós conseguimos, né? O S&P confirmou um fundo duplo nesse 3.580, com o rompimento do 3.760. Então, o 3.760 é o principal suporte de curtíssimo prazo. A tendência de baixa no curto prazo ainda está viva, segue firme e forte, mas perdeu força por conta desse pivô de alta, que essas figuras de alta aqui no curtíssimo prazo. O ponto aqui, 3.900, tá vendo que esse candle aqui do dia 13, que fez todo esse movimento de baixa, esse fechamento junto com essa abertura, esse candle aqui do 3.960 até o 4.000 e pouco, essa é a principal faixa de resistência de curtíssimo prazo, tá? Essa aqui é um principal, de curto prazo, na verdade, né? Então não vai ser fácil romper essa patamar de uma vez só. Importante, né, é se manter por aqui, acima do 3.760, tentar ganhar força e voltar para cá, né? E o que vai levar o mercado norte-americano para cá? Primeiro, né, indicações melhores em termos de inflação e mercado de trabalho ao longo do mês. Essa semana nós temos, né, o relatório de emprego, então vai ser bem importante. Também é importante acompanhar a decisão do Fed, tudo isso, né? E a questão inflacionária, porque isso que vai ser determinante para entender como é que vai ser as estimativas com relação ao aumento de juros do Fed para esse ano ainda, para dezembro, ainda tem essa discussão, em especial para o ano que vem. Então, isso aqui que vai determinar se o mercado vai para cá ou vai perder esse 3.760. Além também da temporada de resultados, né, que se seguir surpreendendo positivamente, em especial as blue chips, acredito que a gente pode chegar por aqui por conta que também, né, assim como o mercado no norte brasileiro, lá também a gente tem empresas com bons múltiplos. Beleza? Então, dito sobre o mercado norte-americano, vamos lá, vamos falar aqui do nosso querido Ibovespa, né? Mercado, volume absurdo de 39 bi, é muita coisa mesmo. Eu vi aqui no Profit tem uns estudos de fluxo, e teve muito fluxo gringo, né? Assim, não é que eu não confio no Profit, Anelógico, obviamente que eu confio, mas é legal ver quando sair o fluxo do Ibovespa futuro, que vai sair amanhã, né? Aí é legal dar uma olhada como é que vai ser esse fluxo. E, né, daqui a 3 dias, né, saiu o fluxo da Bovespa mesmo, tá? Para saber.
Mas pelo negociado aqui, né, pela tabelinha, teve bastante fluxo gringo. E assim, se você for ver, né, as principais ações que subiram, por exemplo, o B3, que, né, que eu falei, você destravou o negócio da volatilidade do mercado, que é a eleição, e, cara, curva de juros caindo, você tirou um componente de risco da frente, que é a eleição, abre espaço para uma recuperação, né? Foi isso que a gente estava falando. Né? Inclusive, papel aqui, se conseguir romper esse 15,40, 15,15, né? 15,20 aqui, pivô de alta confirmado, caminho aberto para tentar ir buscar a máxima do ano aqui, nesse R$16, e se romper, quem sabe, buscar R$17, tá? Então, foi um dos destaques de alta também, Itaú, né, também subindo bem, respeitando aqui, também muito próximo da máxima histórica, Bradesco, né, também respeitando bem o fundo aqui dos R$19, Santander foi fechar o gap aqui de baixo aqui, teoricamente um ponto de venda, né, porque está numa tendência de baixa, tal. E, né, o detrator desse movimento dos bancos, as estatais, né, no caso o Banco do Brasil, por conta dessa possível influência do governo no que está indo muito bem, que é a gestão das estatais. Né? Nunca, nesses últimos tempos, as estatais ganharam tanto dinheiro e foram tão eficientes. Então, esse modelo de gestão, que também é uma das preocupações do mercado, e por isso que, por exemplo, o Banco do Brasil aí fechou o dia perdendo essa região dos R$37, entrando em tendência de baixa no curtíssimo prazo. E se você for ver Petrobras, a mesma situação. Perdeu aqui a região dos 31, anulou a tendência de alta de curtíssimo prazo, e se perder esse 28,60, vai acelerar a venda no curto prazo, porque vai confirmar um topo duplo, né, esse M aqui. Tá? Então, muito mais essa relação aí que o mercado fica, né, receoso. E é natural, né, natural em vista do histórico, né, em vista dessas sinalizações, por exemplo, da criação de 13 ministérios. Você já vê que a gestão da máquina pública talvez não vai ser como assim, vai ser bem diferente da atual, né? E não podemos esquecer também de falar de Vale, né? Papel foi bater o 69,43, devolveu tudo, mostrou a força de venda aqui, segue com a tendência de baixa. Se perder R$66, se fechar esse gap aqui a gente tem que ficar bem atento, que pode abrir uma oportunidade de compra aí, quem sabe. Junto com o minério de ferro, que hoje chegou a cair 4%, né? Deu uma boa melhorada, mas ainda caindo 2%, sem notícias relevantes com relação ao rumo, né, da economia chinesa, tá? E aí, como eu falei, né, a curva de juros caindo, aí o setor de educação foi destaque de alta, Ânima subindo bem, a gente teve aqui shoppings, né, em especial, né, ajuda também, shoppings subindo bem, né, lojas Renner, né, todo esse setor aí foram, Arezzo, nossa, olha, Arezzo recuperou bem, aqui é mais bonito, bem bonito, tá? E aí no final, que eu falei, né, Petrobras foi destaque de baixa, Telebrás foi destaque de baixa, Banco do Brasil, tudo que é essa parte mais, né? E Suzano, né, por conta do dólar aí caindo e deixando um sinal de topo. Para quem quiser fazer uma parcial, não deixe de fazer uma parcial nesses níveis, tá? E aí que eu quero mostrar para você é isso, carteirinha, né? O Ibovespa, como eu falei para você, Ibovespa no mês subiu 5,45, carteirinha dando aí 6,3%, tá? E aí a gente teve esses papéis aqui, ó, 16%, 9%, 6%. Isso aqui a gente fez tudo parcial. Tudo parcial, né? Nesse movimento de alta do mercado a gente fez parcial nesses papéis aqui. Por quê? Querendo ou não, se você olhar o Ibovespa, né, não podemos esquecer, ainda não tem. O viés é de alta no curtíssimo prazo? Enquanto está acima daqui, mas tem essa perna de baixa aqui no curtíssimo prazo. Pode acontecer a mesma situação que isso aqui, ficar travado, ficar bem travado. Eu acredito que vai romper. Mas é o que eu acredito com que o mercado está fazendo. Então a gente optou por fazer parciais nesses níveis, né?
E aí foi basicamente nesses papéis aqui, esse aqui dando 17, esse aqui dando 10, 6, 7%, a gente fez parcial por aqui. E esses outros dois aqui eles estão maturando os investimentos, né? Esse aqui é bem longo prazo e esse aqui é uma cesta aí que a gente pegou legal para aproveitar de uma maneira menos pancada a possibilidade aí do setor, uma melhora do setor doméstico, tá? Então a gente conseguiu caminhar bem, né? Primeiro mês da carteira, 6,3%, Ibovespa subiu 5,45% e parciais feitas aí, pessoal satisfeito. E outras oportunidades vão aparecer, com certeza, né? Outras oportunidades vão aparecer ao longo do próximo mês e vamos adicionar na carteira. Afinal de contas, a gente está com caixa aí de 60%, né? Com as parciais que foram feitas, a gente está com caixa de 60%. Tem coisa para colocar ainda, né? Em diversos setores que estão baratos, empresas interessantes com múltiplos interessantes. Beleza, pessoal? Então, esse fechamento foi um pouco mais extenso e dedicado, né, para uma interpretação com relação a essa questão da eleição, mas acima de qualquer coisa, né, olha, acima de tudo, veja curva de juros para identificar risco, olhe relação de risco-retorno do seu gráfico, olhe questão de múltiplo e fundamento nas empresas e foque nisso para investir. É isso, né? A eleição é algo muito importante? Com certeza, influencia, mas, né, a gente tem que ser, assim, eu falei, frio, tem que ser calculista nas coisas, né? E esses parâmetros, pelo menos eu utilizo bastante eles me ajudam muito a ter frieza na tomada de decisão, né? E acho que a carteira, por exemplo, né, um primeiro mês aí bateu o Ibovespa e surfar bem essa volatilidade, eu fico muito, muito feliz com o resultado. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço, né? Bom final de mês, bom começo do próximo mês, né? Já vai ter feriado, né? Dia 2 já tem feriado, né? E bora para amanhã, né? Amanhã vai ser um dia importante. Vamos ver se... Amanhã não, mês que vem, né? Vai ser um mês importante. Se a gente vai conseguir romper os 117 mil e ir para o 121, máxima do ano, ou a gente vai perder esse 111, perder os 110 e esquece alta até o final do mês, até o final do ano. Tranquilo? Então é isso. Grande abraço e até mais.